Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cláudio. Não perca no Atualizando o Novo Pré-Sal. Opa, tudo bem? Hoje no Atualizando temos aí uma grande e uma boa atualidade, o chamado Novo Pré-Sal. Recentemente aí tivemos a divulgação da descoberta de um campo petrolífero enorme na região entre Pará e Maranhão, que vem sendo chamado de PAMA. Estimativas falam em 15 bilhões de barris de petróleo, podendo chegar a... Juntando todo o pré-sal que nós temos aqui, a estimativa de mais de 100 bilhões de barris de petróleo. O que até o Cláudio dizia é uma nova Arábia Saudita. É um novo Iraque no Brasil aqui. Litoral. E para bater um papo aí sobre essa descoberta, e temos realmente uma grande expectativa nos vestibulares, e como você conhece aqui o nosso trabalho, os desdobramentos disso, vamos bater um papinho aqui. Alexandre, de Geografia, Monteiro, também de Geografia, e o nosso convidado, também que está virando sócio aqui do Atualizando, o professor Cláudio Eloy, de Química. Então, o que é que acontece? Foi estabelecido, então, aí uma nova descoberta. Esse grande campo petrolífero na nossa plataforma continental, lá no norte do Brasil, que é o chamado litoral amazônico. Bom, Monteiro, quer bater um papinho sobre isso? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, vocês podem observar aqui nesse mapinha, que é da própria Petrobras, né? Ou seja, não tem fonte mais confiável que eles para falar disso, né? Eu sempre aconselho para quem faz vestibular, né, que a nossa meta é essa, assim, ó, saber da onde vem o petróleo que a gente usa hoje, né? Então, historicamente, a gente tem um campo petrolífero ali dos anos 40, 50, que é o famoso recôncavo baiano ali, que é onde o Vargas começa a extrair petróleo ali, que é aquelas ideias do petróleo é nosso, né? Depois, nos anos 70, quando o petróleo escasseou no mundo por causa da crise do petróleo, eles começaram a tirar muito ali na chamada Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, tanto é que esse Rio de Janeiro ganhou muitos royalties por causa disso. Depois o Cláudio vai explicar para vocês que o petróleo ali do Rio, ele tem grandes quantidades, mas ele é pesado, daí tem um problema, ele vai explicar para vocês. Hoje, o que sustenta parte da nossa produção é o pré-sal mesmo, o primeiro pré-sal, que é na famosa Bacia de Santos, né? E todo o pré-sal, aconselho, eles têm que saber. Os caras perguntam na prova de geografia, onde é que fica o pré-sal no Brasil? Ele fica desde Santa Catarina até mais ou menos ali o Espírito Santo, mas é em São Paulo, naquela subdivisão ali que é a Bacia de Campos, que é da onde vem o petróleo um pouco mais leve, é mais difícil de tirar, né? Mas é um petróleo bom. Assim, de Campos Santos. Aí. Campos Santos, que é o principal do pré-sal. E agora... 300 quilômetros, né, de distância da costa aproximadamente. Né? Uns 300... depende do poço, fica nessa faixa aí. Ou seja, é difícil, né? Se tirar em alto mar. E sempre, né, Monteiro, falando, ó, por que bacia? Porque são áreas relacionadas a bacias sedimentares. Né, áreas que receberam grandes quantidades de sedimentos e essas bacias são, em gerais, paleomesozoicas, né? Em geral, mesozoicas, no nosso caso aqui, tanto da época época eles dos falam, dinossauros, da era dos isso que eu ia falar, assim, né? Eles sempre associam o dinossauro ao petróleo, não que um venha do outro, né? Mas é na época dos dinossauros. Isso. E agora a grande descoberta, né? A Petrobras já devia saber isso, eles só vão informando, porque é informação sigilosa aos pouquinhos, né? Essa do Maranhão, então ela fica ali do Amapá, ali em cima, né? E ela vem até mais ou menos Maranhão, podendo pegar o Ceará. Mas ela tem uma estrutura geológica, temporal, qualidade de petróleo mais ou menos parecida com a do pré-sal. Ou seja, é boa, mais difícil de extrair, né? Que na verdade basicamente é o tempo, né? Quanto mais tempo o petróleo permanece lá, quanto mais tempo ele demora para ser feito, né? De melhor qualidade ele acaba sendo, né? Porque quando ele é um petróleo mais novo, ele acaba sendo um petróleo mais aromático e daí mais pesado, né? Também, né? Então, profundidade interfere também, Cláudio? Também por culpa da fator pressão, temperatura, porque a profundidade, na verdade, é quase como uma maneira de mantê-lo lá dentro. Qual é a grande vantagem? Uma das vantagens do pré-sal é porque, como e tem uma barreira de sal ali que você tem ali sobre ele, esse petróleo é praticamente intocável. Então, isso significa dizer que ele permanece mais tempo lá nas condições adequadas para a produção desse petróleo. É como um maturamento dele. Então, sim, isso vai interferir. Quanto mais próximo à superfície, maior a facilidade dele ficar exposto. Menor pressão também. Também essa ideia aí também pode estar associada a isso. Na verdade, é um conjunto, né, de situações que você tem pressão, temperatura, tempo, tudo isso junto fecha a equação para a produção de petróleo. Então, assim, não é simplesmente
uma decomposição anaeróbica lá de matéria orgânica, bem mais amplo do que isso. Tem a questão da rocha também, né? Tem que ser uma Sim, rocha sedimentar, porosa. Tem que ser porosa. Né? Tanto que a grande maioria das pessoas imagina que um poço de petróleo, na verdade, é como um poço, né? Eles acreditam que é um poço em que a gente faz um buraquinho e tira com um canudinho. Não. Tem um grande problema que esse petróleo está impregnado na rocha porosa, né? É necessário fragmentar, aumentar a pressão e tinha etc. um professor na faculdade que dizia, é como se fosse um queijo suíço. Isso, ali, com ligações exatamente. Dentro da isso, tanto que a gente costuma aumentar a pressão do sistema justamente para tentar fazer esse petróleo jorrar lá de dentro ali. E a gente usa técnicas assim como, por exemplo, água, como a grande maioria que é dos oceanos, a gente injeta a própria água dentro do poço para tentar expulsar o petróleo. Nesse do pré-sal, a gente está tentando fazer uma coisa diferente, a gente está redirecionando o CO2, porque esse é um problema. Esse petróleo do pré-sal ele é rico em gás carbônico. E esse gás carbônico, ele reage lá, interage com a água, formando ácido carbônico, então você tem um petróleo bem corrosivo aí desse meio, que é outro problema que você tem aí para vencer essa barreira, dessa corrosão. E nesse sistema a gente extrai esse CO2 e reinjeta ele de novo no poço. Nesse sistema aí, o que está sendo aplicado até nesses que nós já temos aí. E essa ingestão, de novo, a ideia é manter o CO2 lá dentro para não ser liberado para a atmosfera e empurrar o petróleo para cima. Uma outra coisa, pegando um gancho com você, eu até falo isso em aula, e eles estão falando, a Petrobras está comentando, por que a gente importa gás da Bolívia e não usa o gás do pré-sal, né? Uma é essa característica ácida de CO2, mas o nosso petróleo também tem gás metano, que poderia ser usado. O problema é o transportar, né? Daí então, eles estão reinjetando. Isso, a logística, até havia um dos grandes, dentre os inúmeros desafios da Petrobras, que consiste até em perfurar, que a gente já vai falar disso, mas um outro que tem aí é o seguinte, estamos a 300 quilômetros de distância, né, do litoral aqui, o que significa dizer que qualquer tipo de logística ela é complicada, né? Uma grande preocupação da Petrobras é no caso de um acidente, porque como é que vai transportar uma equipe altamente especializada para conseguir chegar até lá nessa distância no meio do oceano a 300 até quilômetros? chegar o tamanho do estrago. Até chegar o tamanho do estrago que você tem ali no meio. Então, assim, se você pegar aquele do Golfo, né, que teve aquele acidente, a 60 quilômetros, né, ele estava só e já deu um auê danado. A gente vai colocar um link para vocês assistirem, é bem rapidinho, né? No passado, foi 2021, né, no Golfo do México, estava vazando gás e parece que deu azar de ter uma tempestade de chuva, assim, né? Daí um raio pegou na superfície, começou a ter chamas incontroláveis no oceano. Sim. Isso é um problema. Daí eles depois resolveram, apagaram. É um problema menor o fogo do que o vazamento do óleo propriamente dito. Sem sombra de dúvida, porque o óleo vai se espalha e daí vai embora. Agora sim, nós temos esse gás, o problema é justamente não só dessa extração desse sistema, mas a logística do transporte e até onde eu sei, nós não somos ainda autossuficientes ainda nesse gás, e mesmo com a extração ali, apesar dele ser esse petróleo do pré-sal é um pouco mais leve, então ele tem algumas características aí de ter compostos mais leves, dentre eles os gases, mas não o suficiente para a demanda interna que você tem. Exatamente. Por isso a importação da Bolívia é significativa. Isso, exatamente. Lá gás, que nem que você foi lá para a Rússia, lá, né? Pelo amor de Deus. Tem bastante. Tá doido. Mas é bom chamar a atenção aí você do vestibular em outra coisa também. Essa extração envolve esses aspectos tecnológicos aí, que o Cláudio está bem falando, mas envolve também a situação política, né? O pessoal que é do extensivo, nós recentemente viu comigo aí que nós temos ao longo do litoral domínios que foram estabelecidos pela Convenção da ONU, que é a nossa zona de economia exclusiva. A questão é que aonde nós temos esta bacia aí do Paraná-Maranhão-Pama, ela extrapola, né, essas 200 milhas. E então o Brasil precisa inventariar essas riquezas e, em resumo, solicitar para a ONU, não é isso? E o Monteiro, que lida bastante com a questão do direito, quer esclarecer um pouco isso aí. Não, uma coisa que é bem legal, tem uma convenção que foi feita na Jamaica, que chama de Montego Bay, que é a cidade lá, que é de 82. 82, ratificada em 94. Então, 120 países do mundo, 120 e poucos aceitaram. O Brasil está nela. Então, é ela que diz, você tem direito, Brasil, até essa parte azul clara ali, né? Que são a zona de exploração
exclusiva nossa, né? Só que quando foi feito esse acordo, lá nos anos 80, eles não tinham muito essa ideia de imagem de satélite, bem elaborado, medições batimétricas de fundo de superfície. Conforme foi passando as décadas, eles perceberam que a nossa plataforma continental, que é o relevo do fundo oceano, ela extrapola essa área dos 200 milhas. Então, o Brasil, 2010, já deu uma trucada na ONU. Olha, eu quero ter igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 350 milhas, só que os Estados Unidos não aceita essa convenção. E ele é rico, ele é forte, e ponto final. Aí a Rússia, que é curioso, a Rússia falou, não, então eu também quero 350 milhas ao norte da Rússia, porque a gente quer tirar petróleo no Ártico. Isso foi até o Ártico em 2007. Botaram um submarino embaixo, lá do Polo Norte. Só que esse a ONU já tesourou, porque a Rússia não tem sido um bom menino ultimamente, não tem muita moral. E aí, como o Brasil politicamente é esperto na ONU, você, quero 350 milhas. A ONU já tesourou. Falou, não, isso aqui é demais, pô, vai encostar quase que na África lá, né? Tô exagerando, assim. Mas daí a ONU falou, tá vendo esse azul meio quase escuro? Isso a ONU autoriza. Aí o Brasil, em vez de ficar quieto, falou, não, eu aceito, eu pego. Não, ele quer mais. Daí o Brasil acho que vai negociar mais um pouquinho, mais um chorinho, e talvez pegue essas partezinhas vermelhas que tem ali no mapa. É porque teve um lance, né? Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a princípio foi estabelecido assim, você tem que solicitar até tal ano e depois fechou a porta. Sempre. Daí o Brasil, muita gente fala assim, não, isso aí a gente vai negociando, né? Vai negociando. E é o que está rolando agora. É o que está negociando. Acho que mais uns 2 anos a gente decide. Um dos itens aí que eles estão questionando também é a soberania marítima a respeito das defesas, né? Que dar mais espaço para o Brasil significa dizer incrementar a Marinha brasileira para conseguir defender tudo isso, o que também é um problema, né? Não é à toa que o Brasil está desenvolvendo um projeto de submarino nuclear, né? Não é, o pessoal é bobeira isso. Não é bobeira. Necessário. São 4, tirando esses vermelhinhos aí que aparecem na tela, que ainda não são nossos, vamos falar assim. Se somar essa área toda aí, isso dá o tamanho da Amazônia, tanto que é chamada Amazônia Azul. Amazônia Azul. Então, a extensão... E a questão do PAMA e do próprio pré-sal tradicional, ele excede essa parte azul clara e vai para aquela parte azul mais escura, tendendo a ir para a parte vermelha. Então, não é uma ganância brasileira. O Brasil não é assim, quer pegar o oceano. Ele sabe que tem recurso, ele tem que defender território. Um exemplo nítido, muita gente vai de repente lembrar, mas apagou da mente porque foi um pouquinho antes da pandemia. Em 2019, teve um mega vazamento de petróleo no Nordeste, que até hoje eles não descobriram. Provavelmente foi o quê? Foi uma especulação, que os navios da Venezuela não podem vender muito petróleo, porque tem sanções internacionais. Aí o que eles fazem? Eles desligam o GPS do navio e encostam com o navio ou da Rússia ou do Irã. Isso sendo feito em águas brasileiras, né? Ou águas internacionais, mas muito perto do Brasil. Aí eles fazem o transbordo, navio venezuelano para esses países. Mas por que eles vendem para a Rússia? Porque daí a Rússia vende o petróleo como se fosse russo, o Irã... O Irã também não consegue vender muito, mas a China acaba usando. Então é uma mutreta, né? Um chuncho que eles fazem na água brasileira. Mas foi num chuncho desse que vazou o petróleo, detonou o Nordeste. Aí daí veio a pandemia e o pessoal meio que esqueceu. E tem um motivo de esquecer, claro. Tem hipóteses variadas, né? Esse vazamento. Tem uma hipótese que é petróleo do antigo navio alemão que afundou, que não sei o quê. E tal, de tudo um pouco. Mas... tudo um pouco. Apareceram aquelas caixas esquisitas no litoral do Nordeste ali, que era daquele acidente. É um troço bem louco. Mas esse aspecto político é um aspecto relevante que a gente pensa para os vestibulares. Outro aspecto importante, Monteiro e Cláudio, é a questão de... isso aí que você queria mostrar é interessante. Gente, dá uma olhada nisso aí, isso é muito legal. Aí você tem no meio do oceano ali, dá uma mostradinha na nossa querida dorsal. No meio do oceano ali, onde nós temos a separação das placas tectônicas, a famosa dorsal. Ali praticamente não tem riqueza nenhuma, né, Monteiro? Ali é rocha basáltica, rocha de vulcão e tal. Mas à medida que você se aproxima do Brasil, aquele azul mais claro é justamente... Opa, o Brasil é para o outro lado. Você se aproxima do que a gente chama de plataforma continental, que ela estreita ali, né, no litoral do Nordeste, em parte, mas em direção norte e sul ela se alarga. E essas são as áreas de bacias sedimentares, onde temos a bacia de Campos, mais ao sul, que a gente falava, e essa grande bacia aí, que é a PAMA, né? Pará, Foz do Amazonas, né, e Maranhão significativo. Uhum. Tem uma discussão que eu acho que vai ser interessante para os próximos anos. Quando sinalizou que tinha essa PAMA, as ONGs internacionais, que é a Greenpeace mesmo, e outras, né? Falaram assim, a gente tem que fazer pesquisas na área para justificar que ambientalmente ali é um risco muito grande. E realmente descobriram coisas muito legais nessa bacia,
que eu acho que são boas para cair em prova de biologia. Eles descobriram que tem uma das maiores áreas coralíferas do mundo, que começa aqui na foz do Amazonas, na ilha do Marajó ali, e vai até São Luís do Maranhão. Nessa parte aqui, ó, que dá mais ou menos uns 1000 km de comprimento, de vários parséis. Parséis são os corais quando formam pontas e chegam perto da superfície. E aí, os estudos do PAMA diz que algumas áreas de prospecção de petróleo são exatamente em cima desses corais. Mas olha, sinceramente... Bom, tudo bem, eu entendo que isso daí tem um certo impacto, mas esses sistemas de perfuração, eles são impactantes, mas são impactantes de imediato, e se não tiver nenhum tipo de acidente, etc., eles não interferem com tamanha quantidade de perigo ao redor. Evidentemente, se der um acidente, sim. Se der um acidente, aí, mas exatamente. Aí que está o acidente, porque daí vai pegar ali Foz do Amazonas, esses corais que o Monteiro falava. Sim. O delta do Rio Parnaíba, que é uma área preocupante. E ali existem manguezais. A biodiversidade é gigante ali, né? Porque se parar para pensar, tem a água doce do Rio Amazonas, a água salobra da Foz do Amazonas e a água salgada do mar. Ali é uma das áreas que tem uma das correntes, é a equatorial norte, né? É que passa. É a corrente sul, a derivação, né? Que vira das Guianas. Vira das Guianas. Então é uma corrente forte, tem muito vento, então a biodiversidade de entrada, as marés, né? São as mais altas. Vai para dentro do Caribe. Vai para dentro do Caribe. Então qualquer zebra que der ali, nossa, dá um estrago grande. Torcer para que aquelas árvores de Natal, né? Que são aqueles sistemas de distribuição de pressão desses poços ali, né? Não falhe, porque elas são uma das responsáveis, né? Para evitar essas explosões. Elas pegam esse exagero de pressão e distribuem uniformemente por todo o setor. Para quem não conhece, a árvore de Natal é a conexão da mangueira que vem do navio entrando na crosta terrestre. Então eles chamam isso de árvore de Natal. É ali que se é para dar certo, é ali. Sim. Se é para dar problema, ela consegue, porque se você não tiver essa distribuição de pressão, você não tem nenhum sistema ali físico que vai suportar essa pressão e ele vaza, né, para todo quanto que é lado. E ela também é responsável. Aquela P36, aquela vez, é isso, né, P36? Que foi uma plataforma, se você quer um pouco mais novo, foi uma plataforma que foi a PIC, né? Foi a PIC, exatamente, por uma explosão lá que teve, ela justamente teve uma ação muito rápida deles para conseguir fechar, né, esses poços aí todos aí. E Cláudio, vai falar um pouquinho desse processo aí, mas eu só queria... Então, deixa eu só... Claudinho, só queria falar uma coisa. A gente tem que pensar também que, assim, a gente está pensando no lugar da extração, né? Mas uma mega operação como essa envolve também bases em terra para receber esse petróleo, movimentação de navios. Eles tiveram que desenvolver para expressar um sistema, assim, eles tinham helicópteros na época que transportavam 8 pessoas por vez. Aí eles tiveram que adquirir helicópteros com capacidade para 18 tripulantes. Mesmo assim, eles têm que ter um ponto intermediário antes de chegar nesses 300 quilômetros, ou seja... Só para abastecer. Exatamente, para você fazer... É como um setor de logística. Eu venho, despejo todo o pessoal aqui, mais todo o combustível, para daí ir para outro ponto. Realmente, teve que ser reinventado tudo. Sabe uma coisa que eu acho que é legal para cair no Enem, mas acho que não desse ano e anos futuros, é a questão dos quilombolas que tem na região e as comunidades caiçaras e ribeirinhas, que são pobres, mas vivem da pesca. Então eles gostam, o Enem fala assim, vive esse pessoal lá. Se tiver uma mega logística dessa, eles vão ser afetados? Com certeza. Sim, vão querer ganhar dinheiro, tem prostituição, problemas de DST, desmatam os mangues. Então, sim. Encarecimento do mercado imobiliário, afeta tudo. Exatamente. Como aconteceu no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ganhou muitos royalties, não sei por... Quer dizer, até imagino, né? Não soube aproveitar direito e continua tendo pobreza nas áreas de extração de petróleo lá da bacia de Campos, né? Mas o que você queria mostrar antes? Se você voltar anterior, imagine aí a seguinte situação, você tem uma perfuração lá de cima, a árvore ali que você tem, desde o primeiro laudo de Paraty, o primeiro pré-sal, foram colocadas, a broca, primeiro foi feita a determinação em 3D, né, aquele sistema sísmico para mapeamento, foi identificado que havia possibilidade de ter, e daí você tem aquela perfuração, elas são de 2 quilômetros, foi a primeira até conseguir chegar nesse solo submarino aí. Então, 2 quilômetros essa broca desceu, ela vai sendo encaixada de 30 em 30 metros, aí individualmente chega lá. Ela perfurou mais ou menos 2.000 a 2.500 metros de solo para daí chegar no sal. Então, assim, ao total são cerca de 7.000 metros. E esse sal, quando você promove, aí você vai fazendo o giro dessa broca, o calor e a pressão, o medo era que isso criasse um material plastificante dessa fusão desse sal e ele viesse a fechar
ali esse poço de petróleo condenando. Então isso é uma. Se você pegar sal, é óbvio que eu espero que ninguém faça isso, mas se você pegar sal, por exemplo, colocar dentro de uma xícara, pegar uma furadeira e começar a triturar aquilo fechado, você vai notar que o atrito daquilo pode atingir a temperatura de fusão de algum daqueles sais e ele vai atender esse material plastificar, ele vai tender a se readequar fechando ali de novo. Então isso era um grande medo, e não é qualquer tamanho, né? Eu estou falando de uma extensão de sal aí gigantesca. Esse sal que cuidou do petróleo durante tanto tempo aí, desde 130 milhões de anos, né, cara, aí que você tem aproximadamente, né? Que você tem. Tão difícil a extração, Cláudio, não sei se você viu quanto tempo que demorou para eles fazerem o primeiro poço do pré-sal. Foram 15 meses. Ele furava um pouquinho, tá esquentando, esfria. Aí hoje eles melhoraram a tecnologia, acho que eles fazem 6 meses a perfuração. Então é muito difícil, Agora você imagina o seguinte, aquele navio, ele tá ancorado ali, né? Se você notar, esse desenvolvimento de âncoras ali foi feito por engenheiros brasileiros, inclusive é patenteado por engenheiros brasileiros. Você ancora pela proa e de forma tal qual que esse navio ele não pode sofrer uma oscilação muito grande durante a perfuração para não quebrar a broca. Então eu estou falando 15 meses em que ele não pode ter... exatamente. A 2, 3 mil metros. Eles falam, e eu acho que não é exagero, é uma tecnologia mais difícil do que o ser humano ir para o espaço. Com toda certeza. É o chamado, isso que é em progeografia, chama de offshore, né? Offshore é o petróleo fora. No mar. E o onshore é o que é relativamente moleza, que é em terra, né? E Cláudio, tem aquela questão que cai química, cai biologia, cai geografia, a questão do petróleo bruto, ser fino ou ser leve, ser pesado ou ser... Então, tem os famosos graus, que são os graus API, que na verdade funciona o oposto da densidade. Então tem que tomar cuidado, que é o seguinte, porque a fração mais leve do petróleo que você tem, onde você tem mais os ciclos parafínicos ali que você tem, essa fração mais leve, ela na verdade ela é de um grau de API mais alto que você tenha lá. Então assim, ele funciona ao contrário da densidade convencional. Essa é uma característica. E quanto mais leve é essa fração do petróleo, você tem uma parte de cima na destilação. Aí nessa parte de cima, onde está esses 150 graus, aí começa a sair as frações mais leves. Então você tem o petróleo bruto entrando, ali você tem ele sendo aquecido, aí ele começa a separação por uma destilação fracionada. Quanto mais rico nas frações mais leves, mais combustível eu tenho, mais vantajoso do ponto de vista comercial é esse petróleo, porque senão tem técnicas que a gente consegue promover o refino do petróleo, por exemplo, o craqueamento, que eles estudam na apostila deles lá, que quebra frações mais pesadas em frações mais leves. Mas isso encarece também o processo. Então, se ele já tiver uma parte de fração mais leve, é melhor. E o do pré-sal tem justamente isso. Ele tem frações mais leves, mais disponíveis lá que você tem. Então, ele é um petróleo de melhor qualidade. Tanto o pré-sal aqui do Santos, Rio, e esse lá também. Provavelmente, justamente pelo tempo de maturação dele que ele tem, que ele ficou ali sendo... que a natureza ficou processando esse óleo. Então, é uma tendência que ele seja de mais leve, assim, é a característica dele. E como esse sal praticamente criou um sistema isolante dele, sim, é uma característica. Maravilha. Isso é um ponto bem interessante. Assim. Então, eu estou falando de um petróleo mais refinado, um petróleo de um valor agregado mais alto, um petróleo com uma certa quantidade de gases lá que você tem mais leves, são combustíveis também maior, tudo isso daí agrega nesse petróleo. E ainda mais fácil o refino. E esse é um grande problema, que o Brasil ele não é autossuficiente em refinar o petróleo, né? Esse é o problema. Leve, né? Então esse é o detalhe, por isso que a gente manda um petróleo mais bruto, refinado, mais brutamente exporta e compra ele mais leve, que daí sai mais caro. E justamente é a parte mais lucrativa do negócio. Né? A gente deu azar, na realidade. O Brasil tem muito petróleo, mas não do bom. Então, e justamente assim, essas técnicas de quebrar, romper, promover isomerização de compostos para aumentar, por exemplo, a octanagem da gasolina, todas essas técnicas são possíveis e o Brasil tem domínio disso. O problema é que não são muitas unidades que tem disponível e também encarece, né, o processo. Então, aí você tem um combustível mais caro, assim, por dizer, se você tenta ramificar mais as cadeias, se você tenta tornar elas mais... aumentar a octanagem desse teu combustível, que é o carro-chefe, que é a gasolina. Né? Agora, só para encerrar aqui uma elucidação tua aqui, ó. O Brasil hoje é a 8ª maior reserva petrolífera do mundo. Se vingar esse PAMA, provavelmente a gente vai para a 5ª maior reserva do mundo. É uma reserva boa. Sim. Os ambientalistas internacionais já falam abertamente que vão fazer um lobby para não deixar aproveitar esse PAMA. Não importa se é governo de esquerda ou direita, eu acho que o Brasil vai aproveitar.
Aí o que você acha? Tem gente que fala assim, não é importante explorar petróleo, porque nos próximos anos o carro vai parar de se usar. Isso aí temos um problema muito grande, que é o seguinte, o pessoal associa essa ideia de petróleo obrigatoriamente a combustível, né? Mas a quantidade de empresas ao entorno de uma refinaria é gigantesca. Empresas de medicamentos, fertilizantes, plásticos, resinas, tintas, pneu. Então, assim, eu tenho um vasto processo fabril no entorno dessas instituições de retirada que você tem, por exemplo, da Petrobras, que dependem desse petróleo. E eu arrisco dizer que, olha, pelo menos pelos próximos 20 ou 30 anos, eu acho que é muito vantajoso ainda extrair. E vamos falar sério, né? Ninguém está afim de simplesmente parar de usar o petróleo agora comercialmente para pegar e incorporar outro sistema. Ó. Se você pegar, mas o Brasil é autossuficiente em álcool e biodiesel. Isso é mentira, nós não somos. Se nós formos movimentar toda a frota brasileira de carro a etanol e toda a frota de veículo pesado a biocombustível, eu acredito que nós não temos condição de fazer essa troca de imediato. Então, isso vai levar um longo período até que a gente tenha essa condição. Então, sim, na minha opinião, vale muito a pena essa extração aí. E é o que os modelos indicam, né? Apesar de se nós estamos investindo em energia eólica, solar, e eu acredito que nos próximos 30 anos nós vamos despontar nesse aspecto, mas com sistemas híbridos provavelmente. Sistema lá termo-eólico, termo-solar. Então, você tem uma termoelétrica e um sistema solar. Né? Exatamente. Sistema híbrido é muito bom, mas ainda é essencial a extração do petróleo. Maravilha. É isso. É isso aí. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez no nosso Atualizando. Dá o seu joinha, dá o seu like, indique a gente. Certo? A gente sempre faz esse trabalho aí bem direcionado aí para as provas do vestibular e o Enem. Cláudio, obrigado mais uma vez aí pela presença. Obrigado pelo convite. Meu amigo Monteiro. Um beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Até mais.